Olá, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre protetores, sobre fotoproteção e preparações farmacêuticas. Deixa eu só colocar aqui a tela. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a fotoproteção e as preparações farmacêuticas relacionadas, né, à proteção, né? O que é a luz solar? Ela é formada pelo espectro contínuo em 3 camadas, né, chamadas de infravermelho, luz visível e radiação ultravioleta, que é a chamada UV, né? O contato da radiação UV com a pele desprotegida provoca alterações químicas e morfológicas, né? E o DNA é uma das principais moléculas que absorvem a radiação UV. Então, por isso a gente tem a importância da fotoproteção, né? Por isso a utilização desses cosméticos. Já a radiação UV, né, ela possui um baixo comprimento de onda, né? A gente tem a UVA, que tem maior comprimento de onda, a UVB, que tem um comprimento de onda intermediário, e a UVC, que tem um menor comprimento de onda. Ela é absorvida por cromóferos na pele, sendo o DNA a molécula mais absorvível. As alterações histoquímicas, né, e inflamatórias, né, estão relacionadas, né? Exposição prolongada pode gerar um envelhecimento precoce, né, um envelhecimento cutâneo, e a exposição regular pode ser benéfica, né, chamada também de fototerapia, né? Então, a gente não precisa ter a ausência da exposição. A exposição regular e controlada, ela é benéfica, né? Mas a descompensada, né, todos os dias, indo para o trabalho, voltando, aí a gente já vai ter um problema. Aqui ao lado eu trouxe um esquema para vocês, mostrando onde a gente tem a camada de ozônio, né? Percebam que a UVC, ela não vem para a pele, a UVB, ela para na epiderme, e a UVA, ela atravessa até a derme, certo? A luz visível e o infravermelho. Maiores comprimentos de ondas também podem ser prejudiciais à pele, elevação da temperatura da pele. A luz visível e o RI, né, em conjunto, podem induzir a pigmentação cutânea, né, a partir da absorção, né, desses comprimentos a partir dos tentáculos dos melanócitos na nossa pele. A luz visível induz a pigmentação imediata e o bronzeamento tardio e a produção de radicais livres. Aí que eu trouxe para vocês o espectro visível do olho humano, né? E os comprimentos de onda. Aí eu trouxe novamente aqui os raios, né? A UVC, que elas são paradas na camada de ozônio, a UVB, que atravessam o vidro, né? E atravessam a epiderme, a UVA, que ela chega até a derme, e a luz visível, ela chega até a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, chamado também de hipoderme, tá? E a radiação infravermelha, ela também chega até o tecido subcutâneo. Quando a gente fala sobre fotoproteção ambiental, a gente precisa entender que fatores ambientais que influenciam na intensidade da radiação UV na superfície terrestre, a gente tem os níveis de ozônio, né? Então, o estreitamento ou o afinamento da camada de ozônio está intrinsecamente relacionado, né, com essa radiação. A poluição ambiental é um fator catalisador, né, da intensidade dessa radiação UV, então a gente pode dizer que a poluição ambiental ela é diretamente proporcional à intensidade da radiação UV, né, no nosso planeta. A gente tem as coberturas das nuvens, que também influenciam a altura, né, daquela região, daquele espaço geográfico, e a estação do ano também é um outro fator que influencia, uma vez, né, que a gente, em diversas estações do ano, a gente tem a precipitação atmosférica mais atenuada, em outras não, né? Então a gente tem a formação de nuvens, né, de chuvas, tudo isso interfere na intensidade da radiação UV no decorrer do ano. A camada de ozônio, né? O ozônio está localizado na estratosfera, sua concentração varia com a temperatura, tempo, latitude e altitude, né? Justamente na geolocalização espacial, possui propriedades de fotoabsorção. Desde a década de 70, seus níveis vêm diminuindo anualmente e aumento na incidência da radiação UV. Fotoproteção por vestimentas e acessórios, né? Isso aqui também sei que a gente está falando sobre cosméticos, sobre manipulação, mas é sempre bom a gente ressaltar isso aqui,
né? E até mesmo quando a gente vai fazer uma indicação, uma prescrição, né? De uma formulação para um paciente, a gente precisa ressaltar o uso, né, dos fotoprotetores por vestimentas e acessórios, né? Então, vestimentas com fibras rígidas, espessas e escuras, chapéus e bonés, luvas, óculos escuros, fator de proteção ultravioleta, né? Analisa o grau de proteção das vestimentas, né? Então, a gente possui já aquelas camisas, né, de mangas compridas que o pessoal usa para poder ir trabalhar no campo, ou então usa para poder ir para a praia, né? Elas já possuem, né, os fatores de proteção ultravioleta, fator maior que 40 e taxa de transmissão de UVA menor que 5%, são os mais ideais, né? Óculos de sol também, né? Os fotoprotetores. Os fotoprotetores, eles são as principais abordagens cosméticas para a fotoproteção, né? Reduz o efeito nocivo da radiação UV, podem ser preparados em várias apresentações, né? Então, em creme, em gel, em stick, né? E até mesmo de uso interno. Possui filtros que absorvem, refletem ou dispersam a radiação. A gente tem o fator de fotoproteção, que é o SPS, representa a eficácia fotoprotetora, e ela é determinada por métodos in vivo e in vitro, tá? O FPS é dado pelo quociente do DME, da pele protegida, pelo DME da pele desprotegida. E aqui eu trouxe uma tabela onde tem a porcentagem de absorção da radiação UVB em FPS e a quantidade da absorção. Então, 15 a gente tem 93,3%, a FPS 30, 96,7%, o 50, 98%, o 66, 98,5%, o 90, 99,3% e o 98, 99,7%. Aqui eu trouxe um quadro de uma lista de filtros aprovados pelo FDA, né? Onde a gente tem aqui a nomenclatura e NCI desses filtros, onde a gente vai ter os filtros orgânicos, né, e os inorgânicos. Lembrando que os orgânicos, eles podem ser filtros UVA e também podem ser filtros do tipo UVB, certo? E os inorgânicos, normalmente, como o mecanismo de ação deles é por reflexão total, eles já são UVA e UVB ao mesmo tempo, certo? Bom, com relação à eficácia desses produtos, a gente precisa dizer o seguinte, que o FPS, né, é justamente o quociente dos dois DENS, né, como eu falei para vocês, e a eficácia deles é medida por testes in vivo e in vitro. Os in vitros, a gente tem os métodos espectrofotométricos, né, por espectrofotometria, onde a gente vai ver a transmissão da radiação UV por soluções, e o in vivo é uma novidade do Brasil, né, da Anvisa, nem todos os países pedem esses testes in vivo, mas no Brasil ele é pedido. Como exemplo, aqui eu trouxe para vocês também o caso dos Estados Unidos, o FDA, né? Que ele pede justamente para prevenir o bronzeamento UVB e reduzir a penetração de radiação UVA, tá? Isso aqui é o caso dos Estados Unidos. Os métodos in vivos que avaliam a resposta da pigmentação da pele após a exposição à radiação UVA de 2 a 4 horas é o chamado teste IPD, né? E a gente também tem a resolução da Anvisa 237, de 22 de agosto de 2002, que somente menciona que a quantificação da proteção UVA deverá ser realizada por meio de metodologias reconhecidas devidamente avaliadas. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um apelo para prevenir o bronzeamento do UVB, que aqui no Brasil a gente também tem, né? Os Estados Unidos tem também. Mas os Estados Unidos, ele fala, justamente o FDA fala para do tipo UVA reduzir apenas a penetração, né, dessa radiação. Já no Brasil, não. O Brasil também pede, né, que haja uma prevenção da penetração da UVA, né? Mas a Anvisa, em 2002, ela não especifica, ela somente menciona que a quantificação da proteção UVA deverá ser realizada por meio, né, de metodologias reconhecidas devidamente validadas, né? Os filtros solares, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem dois tipos: os filtros solares inorgânicos e os orgânicos.
Os orgânicos, o mecanismo de ação deles é dado por um processo de reflexão total. Eles são capazes de refletir e dispersar as radiações UV e visíveis por meio de uma barreira opaca, né? Então, normalmente, uma característica desses filtros inorgânicos é uma coloração mais esbranquiçada, o que diminui a adesão do público na utilização desses filtros, né? E normalmente esses filtros inorgânicos, eles são do tipo UVA e UVB, né? Como exemplos, a gente tem o óxido de zinco, que é o mais empregado hoje em dia, o dióxido de titânio, o óxido férrico, o petrolato veterinário vermelho, o talco, a colamina e o coalin. Já os filtros orgânicos, a gente tem a proteção amplo espectro, que é aquela proteção que protege tanto do UVA quanto do UVB, e a gente tem os ativos, né, para a proteção UVA e os ativos para a proteção UVB, né? Aí você escolhe no momento da formulação. Como exemplo, a gente tem os aromáticos conjugados com grupos carboxílicos e geralmente possuem um grupo doador de elétrons, como, por exemplo, uma amina ou uma metoxila na posição orto ou para do anel aromático. Quando a solubilidade podem ser hidro ou lipossolúveis. Lembrando que a absorção da radiação orbital gera calor, certo? Então, é muito comum, quando a gente utiliza um filtro, né, solar, a gente ter aquela sensação de calor, né, de estar suando mais que o normal. Então, esse calor, ele é resultado da absorção da radiação orbital. É justamente esse mecanismo que o filtro tem, né, de absorver essa radiação, né, e transformar em calor. Aí existem algumas controvérsias no uso dos filtros, né? A principal delas é justamente a síntese da vitamina D, já que a vitamina D, para poder ela ser sintetizada, a gente precisa ter uma exposição, né, ao sol. E uma vez que você utiliza um filtro solar que tem um mecanismo de ação que evita essa exposição, né, ou tenta retardar essa exposição, a gente vai ter justamente um problema aí nessa síntese, né? E aí a gente tem a incorporação de polifenóis, né? Como antioxidantes e radicais livres. A gente também tem a questão da alergia, né? Muitos dos ativos utilizados em formulações de filtros solares não são ativos hipoalergênicos, então uma grande parcela da população tem alergia, né? E um outro problema também é a absorção sistêmica desses ativos, né? E do acúmulo de nanopartículas, né, no nosso corpo, né? Porque principalmente os filtros orgânicos, a gente vai ter um acúmulo dessas nanopartículas em nosso corpo, e isso a longo prazo pode ser prejudicial. Os filtros UVB, eles absorvem, né, aproximadamente 90% da radiação gama, né? O PAB, a absorção é de 290 nanômetros a 320 nanômetros, né? Ele primeiro é aprovado para comercialização, 4% da ocorrência de alergia e possibilidade de carcinogênese, ou seja, aparecimento do câncer, né? E o aprimoramento, produtos livres de PABA ou alteração na molécula de PABA, o polimato zero, né? Principais compostos comercializados, a gente tem os cianatos, que é o 4-metoxianato e o 2-etilexila. E a gente tem as salicitas, que são compostos aromáticos estáveis, seguros, insolúveis em água e substantividade elevada, né? Bom, dentre os fatores que a gente pode citar, é uma baixa irritabilidade, né? E eles são um pouco mais potentes. Já os filtros UVA, a gente tem os principais produtos orgânicos, como os benzofenos, em especial a oxibenzona, que abrange o UVA e o UVB, né? Absorção de 270 nanômetros a 350 nanômetros. A ponto aqui de curiosidade, descoberta das avobenzonas, primeiro a apresentar a proteção UVA1, né? Sofrem grande degradação pela luz, necessário fotoestabilização, né? E aí, como exemplo aqui, a gente tem o ácido teroftalidileno, de cânfora sulfônico, e o dromatizol trisilaxano.
Outra coisa que a gente precisa comentar também é justamente a questão dos antioxidantes, né, em formulações de fotoproteção. O que são os antioxidantes? São aqueles ativos capazes de retardar ou inibir a oxidação natural do corpo, né? A oxidação cutânea, propriamente dita. A gente tem os processos oxidativos naturalmente combatidos por nosso organismo, gerando um equilíbrio entre as moléculas agressoras de defesa. Patologias ou estresses oxidativos levam ao desequilíbrio desse sintoma. A gente tem a radiação UV, que causa danos intracelulares, como a peroxidação lipídica, a desnaturação proteica e a alteração do DNA. Como eu falei para vocês, o DNA ele absorve essa radiação e aí provoca justamente essas alterações. Podem favorecer imunossupressão, envelhecimento precoce e câncer, né? Então, é necessária essa prevenção. Conclusão, a importância da fotoproteção, né? É algo inevitável, né? A gente falar sobre a importância de fotoproteção, uma vez que a gente tem uma sociedade que busca cada vez mais esse anti-aging, né? Provocado justamente pelo uso desses fotoprotetores, e a indústria entende essa importância e investe no desenvolvimento de novos filtros, né? Como eu falei para vocês, né, daqueles filtros UVAs e UVBs, todo dia a gente tem um novo filtro sendo descoberto, a gente tem novos testes em vivo e in vitro sendo desenvolvidos. E outra coisa muito importante é o Stabil Zero, né? Que é uma alternativa para a preservação de cosméticos livres de conservantes com base em ingredientes multifuncionais, globalmente aceitos. Eficácia antimicrobiana de amplo espectro, alternativa skin-friendly aos conservantes tradicionais e altamente estável à temperatura da luz. Então, é de fato uma grande alternativa que está hoje aí no mercado das farmácias de manipulação. Bom, foi isso. Aguardo vocês em nosso próximo encontro.